Olá, amiguinha da internet! Tudo bem com você? Hoje eu vou te mostrar uma questão que cai todo ano na prova da Unicamp. Pois é, uma questão de física que, como você pode ver nesses exemplos que estão aparecendo aí para você, é uma questão que fala sobre gases. Pode ser o ar atmosférico, pode ser o ar de um balão, pode ser até o CO2 ali dissolvido num refrigerante, volta para cá. Uma questão de gases que você vai usar sempre a mesma fórmula. Qual que é a fórmula dos gases que eu preciso que você decore e use nesse exercício para mim? É a equação do PV igual a nRT. Quem que é P? É a pressão que o gás está submetido, é a pressão que o gás exerce nas paredes do recipiente que ele está contido. V é o volume do gás, é o quanto ele ocupa no espaço, é o tamanho do recipiente no qual esse gás está. N é o número de mols, é qual a quantidade de gás que tem em número de mols. R é uma constante que vai ser dada no NOT e a DOT. E T é a temperatura do seu gás, se ele está quente, se ele está frio, é a temperatura do seu gás. Decora para mim PV igual a nRT. Repara que tem 5 letras, PV, nRT. O exercício vai te dar 4. E pedir a quinta. Primeiro exemplo é esse que você está aparecendo aí para você. Ele fala que o ar atmosférico comporta-se como um gás perfeito, sendo a pressão e a temperatura do ar numa determinada posição da alta atmosfera dadas por pressão 2 Pascal e temperatura 180 Kelvin, sem a presença da cápsula na vizinhança, e sendo a constante universal dos gases perfeitos 8 Joule por mol Kelvin. Qual é o volume ocupado por 1 mol de ar naquela posição? Então ele está falando aí no ar atmosférico que está ali se comportando como um gás perfeito, um gás que obedece essa equação aqui, e ele deu vários números. Repara aí, eu coloco o enunciado aqui pro lado para nós. Ele falou que a pressão é 2 Pascal, é a unidade de pressão que a gente gosta nesse tipo de exercício. Aí o volume é o que ele está perguntando, é o V. O número de mols, ele falou que é 1 mol de gás, então ó, 1 mol de gás. A constante dos gases ele falou que é 8, e a temperatura 180 K, 180 Kelvin. A gente gosta da temperatura nessa matéria de gases dada em Kelvin. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse 2 com esse 8, aqui dá 1, aqui dá 4, e aí 4 vezes 180, quanto vai dar 4 vezes 180? 4 vezes 180 dá 720, 720 é o volume, e o volume ele sai na unidade do volume. Aqui a gente vai gostar muito do metro cúbico, ó. Metro cúbico é a unidade de volume que a gente gosta nessa matéria, e aí nas alternativas isso aqui vai ficar mais próximo do que? Vai ficar, na verdade, ó, 7,2, aí ó, 1, 2 zeros, 10 ao quadrado, o volume é 7,2, 10 ao quadrado, metros cúbicos, a alternativa C, o volume desse gás, desse ar atmosférico, usando a equação PV igual a nRT. Próxima questão, fala do balão, que tem volume de 1,6 vezes 10 a terceira metro cúbicos de ar quente no seu interior, na temperatura de 400 Kelvin, na pressão atmosférica de 1 atm, que é a mesma coisa que disse ele, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Sabendo que o ar quente se comporta como um gás ideal e que a constante universal dos gases é 8 Joule por mol Kelvin, quantos mols de ar N há no interior do balão? Então toma cuidado, esse exercício serviu para você ver que às vezes é muito blá 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 e muito número, umas coisas meio complicadas, pressão, Pascal, metro cúbico, número de mols, temperatura Kelvin, mas você só está usando a equação do PV igual a nRT. Então coloca o enunciado aqui para nós. Quem que é cada cara aí? Ele falou quanto que é a pressão? Ele falou que a pressão é a pressão atmosférica, 1 atm, só que a gente vai usar 1 vezes 10 a quinta, ó, 1 vezes 10 a quinta Pascal, nessa unidade a gente gosta aqui nesse tipo de exercício da pressão dada em Pascal. Aí o volume ele também deu, ele falou que é 1,6 vezes 10 ao quê? 10 ao cubo em metros cúbicos, que é o que a gente gosta, é o volume. Aí o número de mols, quanto que é o número de mols? Acho que o número de mols é a pergunta do exercício, ele quer saber quantos números de mols, quantos mols tem ali dentro desse balão. A constante dos gases é o R, que ele deu que é 8, e a temperatura 400 Kelvin. Lembrando que é legal que a temperatura nessa matéria esteja em Kelvin. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, ó, 1 vezes 1,6 vai dar 1,6, 10 a quinta com 10 ao cubo vai dar 10, 5 mais 3 é 8, aí aqui vai ficar número de mols, 8 vezes 4 é 8 vezes 4 eu vou colocar como 32, e aí vezes 2 zeros, 10 ao quadrado, aí eu vou fazer o seguinte, 1,6 dividido por 32, 1,6, se aqui fosse 3,2, ficaria numa proporção de 1 para 2. Só como é 32, vai ficar numa proporção de 1 para 20. 1 para 20, você pode pensar que eu passei aqui 1,6 dividindo, 32 dividido por 1,6 dá 20. Aí ficou o quê? Aqui ficou 10 à oitava, é igual ao número de mols vezes 20, vezes 10 ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte, esse número de mols eu vou deixar quieto, aí vai ficar 10 à oitava, e esse 20 vezes 10 ao quadrado, 20 vezes 10 ao quadrado vai passar, ele tá multiplicando, vai passar dividindo, vou escrever como 2 vezes 10 ao quê? 10 ao quadrado com esse zero vai dar 10 ao cubo, 10 a 8 com 10 ao cubo é subtração porque tá dividindo, vai ficar 10 à quinta sobre 2, 10 à quinta sobre 2, eu vou fazer o seguinte, 10 à quinta eu vou escrever como 10
vezes 10 à quarta. Por quê? Porque aí na hora de fazer esse dividido por 2, eu vou falar que 10 dividido por 2 é quanto? 10 dividido por 2 é 5, e aí sobrou aquele 10 à quarta, isso aqui é o número de mols. 5 vezes 10 à quarta, mols. Qual a alternativa aqui é? É a alternativa C. 5 vezes 10 à quarta, mol. Mol, tanto faz. É a quantidade de mols que você tem nesse exercício aí do balão. E a última questão, eu vou deixar de tarefa para você. Ele dá também, fala aí da pressão, ele fala da temperatura, ele dá a constante dos gases e ele quer saber o número de mols. Só que eu vou pedir para você tomar cuidado, primeiro, porque a temperatura foi dada em graus Celsius, ó, a temperatura é 7 graus Celsius, mas ele te ensinou como é que passa a temperatura em graus Celsius para de graus Celsius para Kelvin, é só somar 273. Então 7 graus Celsius mais 273 vão dar 280 Kelvin. E ele também colocou a pressão, ou perdão, o volume 24 ml. E a gente gosta muito nessa matéria de metro cúbico. Então eu vou pedir para você passar ml, mililitro, para metro cúbico, para você conseguir usar a equação aqui do PV igual a nRT, que é a equação dos gases nesse exercício que eu tenho certeza que vai cair na sua prova da Unicamp. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.